apresenta aí a nossa dinâmica. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Vieira, do Departamento de Engenharia Urbana. Nós vamos ter mais uma aula da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Hoje é dia 16 de novembro. Espero que estejam bem, né? Todo mundo aí presente. É o seguinte, então aqui na nossa programação da disciplina, nós iniciamos aí na semana passada, né? O conteúdo a respeito desse componente importante aí, dos sistemas urbanos, que é a drenagem pluvial, mas que também está computa aí um dos componentes importantes de uma política pública que é pilar, né, do urbanismo, né? Então, o urbanismo, para a engenharia urbana, é o grande, né, condutor aí das ações, né? Buscar um urbanismo do ponto de vista da engenharia, né, mais sustentável. É sempre bom a gente destacar essa questão do urbanismo, gente, que o urbanismo ele é uma ação voltada aí a termos, né, ambientes mais qualificados, vamos dizer assim, de uma forma bem, né, sintetizada, né, mas que ele é uma necessidade que parte, na verdade, essa necessidade parte aí de termos, né, a participação de profissionais diversos, não é só engenharia e arquitetura, não. Urbanismo, para desenvolvermos um urbanismo pleno para as nossas cidades, a gente precisa dos sociólogos, precisamos dos biólogos. Então, assim, vários profissionais, né, podem e devem atuar dentro do seu conhecimento, dentro da sua experiência, né, profissional, das suas habilidades, né, atuarem ali para melhorarmos, então, esse ambiente, né, onde os humanos vivem aí em forma de sociedade, né, para melhorarmos do ponto de vista físico, material, né, enquanto sociedade em termos de relações. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, né, de urbanismo ser só trabalhado por uma ou outra profissão. Não, compreendo isso desde já, né, coloco isso de uma forma bem segura, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em gestão urbana, né, e eu vi dessa importância de olharmos para um problema voltado ali, né, visando, né, a solução desse problema, através também de outras habilidades, de outras percepções para aquele problema, e não somente do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, né, falando especificamente do urbanismo, né, da situação clássica. Mas não, né, o pessoal do direito, o pessoal das outras engenharias, o pessoal, né, de outras áreas, né, da cidade, o pessoal da saúde, né? Então, a gente está vivendo uma situação aí, logo no início da disciplina, eu coloquei para vocês, né, dois pontos importantes. Estou fazendo esse preâmbulo aqui, tá? Só para voltar e não voltar assim, caindo de paraquedas do nada para falar de drenagem, para contextualizar um pouquinho sobre essa questão dos sistemas urbanos, né? E tal, pensando nesse urbanismo nosso aí contemporâneo, né? Então, para essa questão contemporânea, a gente vai voltar lá para a questão da drenagem e essa questão de pensarmos o urbanismo de forma mais integrada, né, com a cabeça mais aberta, inclusive, ele vai estar relacionado com a drenagem, né? Então, só lembrando, olha, que chuva que não impacta toda a sociedade, né? Quando ela chega, né, arrasadora, assim, né? A gente põe muitas vezes a culpa na chuva, mas ela não tem culpa, né? Assim, está mudando, né, essa condição que a gente estava acostumado, né, de observar a chuva, né, em termos
volume de chuva, de tempo da chuva. Então, isso está alterando, de certa forma, em função de um elemento contemporâneo, que é as mudanças climáticas, né? Juntamente com a pandemia, né? O que eu queria dizer, né? Em termos de condição contemporânea, né? Elementos contemporâneos para pensarmos, então, no nosso urbanismo aí. Eu gostaria de fazer, né, essa lembrança, né? No início da disciplina, a gente né, iniciou essa questão, né? Mas essa questão tanto das mudanças climáticas, assim como a da pandemia, ela não pode ser tratada de forma isolada. A gente, em cada um dos componentes do urbanismo e da engenharia urbana, né? A gente tem que pensar, olha, diante desse problema que a gente está tendo, né? Que é a pandemia, que a gente espera, né? Solucionar esse problema, mas lembrando que vai ficar muitas, né, cicatrizes dele aí, inclusive no sentido de nos habilitar para lidarmos com outros possíveis pandemias e tal, né? Mas ela a gente tem uma perspectiva de assim, resolver, né? Pelo menos a situação mais grave, que é considerada como pandemia, que é essa, né, situação mundial, né? Então a gente tem essa perspectiva. Agora, as emergências climáticas, não, né? A gente está com uma perspectiva só de agravar o problema, tendo em vista a forma que a gente desenvolve enquanto humanidade. Então, essas questões, né, que vêm para tornar aí a coisa mais real, a gente tem que levar para cada um dos componentes nossos, tá? Então, quando falar em mudança climática, não é só quando falar lá de hidrologia, de clima, não, é quando falar de planejamento urbano, quando falarmos aqui, por exemplo, da drenagem pluvial, quando a gente falar de mobilidade e transporte, quando a gente for falar né, de geotecnia urbana, então, todos esses componentes, eles estão, assim, né, no caso das mudanças climáticas, afetados, né, e que precisam ser repensados aí em termos de ações, né? Então, a gente tem que... E aí, então, já puxando essa situação para a questão da drenagem, a gente vê um impacto direto, né? Então, desses impactos, dessas mudanças que hoje, né, as evidências são claras, não tem mais o que contestar, né, das mudanças do clima estarem aí em função dos gases de efeito estufa, que a humanidade começou a liberar de uma forma muito mais intensa nesse período, né, a partir da Revolução Industrial, a partir, né, desse momento que a gente começa a industrializar, né, a nossa sociedade, principalmente no final do século XVIII, né, na Inglaterra, e aí vai seguindo pelo mundo afora, né? Brasil só no meio do século XX, né? Final do século XIX, melhor dizendo, né? E no Brasil no meio do século XX, né? 1940, 50, começa o processo de industrialização brasileiro, né? Então, assim, esses elementos a gente tem que, né, tá sempre pautando, não de forma isolada, né, mas, né, isso em cada componente, como eu disse, né. Então, assim, só resgatando esse primeiro momento que a gente falou, né, desse urbanismo mais contemporâneo, desse urbanismo que a gente tem aí esses desafios que estão além dos livros clássicos que vão falar de urbanismo, né? Então, além daquele conteúdo que está lá no livro clássico falando, né, de como lidar com o problema da drenagem, né, com a necessidade, melhor dizendo, de drenar, né, a água pluvial na cidade, a gente tem que sempre puxar para a condição contemporânea, né? E todas as cidades, todos os ambientes passam por essas duas situações, né? Naturalmente que alguns elementos, por exemplo, do saneamento, a gente entrando na disciplina agora, né, mais especificamente no componente saneamento, então, nós vamos ter aí, tivemos na semana passada, e hoje também eu vou passar para vocês aqui uma situação alguns
componentes, algum conteúdo da drenagem pluvial, né, que é um dos componentes, e nas outras 2 semanas para frente aí nós vamos ter, então, conteúdo do mais outros 2 pilares do saneamento, que é água e esgoto. Então, naturalmente que desses componentes, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, né, e falta mais um componente do resíduo sólido, que a gente não trata diretamente aqui, né, nessa disciplina, né, eu falei o nome do componente, eu ia perguntar para vocês, né, que o quarto componente do saneamento, né, e não o quarto componente do resíduo sólido, como eu disse, né, mas o quarto componente do saneamento é o resíduo sólido, né, ou a gestão dos resíduos sólidos. Né? Então, essa gestão dos resíduos sólidos a gente não trata aqui nessa disciplina, porque a gente está tratando aqui mais os elementos em rede, né? Voltados aos sistemas urbanos. Né? Mas cada um desses aí vem sofrendo, né? Vem sendo impactado, né? Usando um termo mais técnico aí, né? Por esses 2 problemas que a gente vive, né? Tanto a pandemia quanto a emergência climática, né? E cada um desses componentes, então, eles geram, né, impactos diferentes. Então, por exemplo, no caso da pandemia, a gente já antecipando, né? A gente vai falar de abastecimento de água e esgotamento sanitário mais à frente, mas esses 2 elementos, principalmente o abastecimento de água, né, foi aquele mais demandado aí, diante dessa, né, dessa crise, né, desse problema que a gente vive da pandemia. Então, no início, todo mundo lembra, né, a água potável para fazer higienização era um elemento essencial, né, e o esgoto foi ainda considerado, pelo menos, um elemento para monitorar a Covid, né? Assim, a concentração, né? Indiretamente de pessoas em uma determinada região da cidade que poderiam estar mais infectadas com a Covid. Então, cidades maiores aí do país, principalmente as capitais, foram feitas ações assim de monitoramento do esgoto em termos da Covid para saber qual região da cidade a gente tinha ali uma maior concentração do vírus no esgoto, que indicaria então uma maior taxa de contaminação ali daquela população. Né? Então, esses 2 aí foram 2 bastante afetados, né? Por um ponto de vista ou do outro, né? E ainda assim, no caso do esgoto, levantada a hipótese ainda de contaminação através do esgoto. Isso ainda, até hoje, não foi assim, definida se o esgoto transmite ou não transmite a Covid, né? Então, ainda não tem uma definição científica quanto a essa questão. Então, há sempre um risco de transmissão da Covid pelo esgoto. O resíduo sólido, né, para a gente falar um pouquinho dele aqui, não deixar de falar em relação à pandemia, que ele também foi afetado, principalmente no início, no sentido de parar muitos serviços públicos, principalmente serviço público relacionado à gestão do resíduo sólido, né? E aí quem mora em área onde realiza coleta seletiva vai lembrar que a coleta seletiva praticamente parou o ano passado todo, né? Principalmente nos primeiros meses da pandemia, vamos parar a coleta seletiva porque temos um grande risco aí de contaminação da Covid pelo lixo. Né? Então, e a drenagem, né, realmente não foi um elemento assim do saneamento que teve uma situação mais afetada pela pandemia, né? Mas se tem suspeita de contaminação pelo esgoto, a drenagem também pode ser um agente condutor, mas baixíssimo risco, né? Mas ainda assim a gente não poderia descartar totalmente, né? Então, uma água de chuva que incide, por exemplo, numa área muito contaminada ou que tem resíduos, por exemplo, hospitalares e tal, e essa água de chuva, né? Ela vai carregar aí, por exemplo, lixo, resíduo que teve esse contato aí com gente infectada, então, né, poderia ter um risco aí dessa água que a gente vai de chuva drenar, né, ter esse risco da pandemia. Então, ainda assim, gera isso. Lembrando que a pandemia, né,
ela basicamente ocorreu nas cidades. Grande concentração da população, né? A maior parte da população que foi infectada estavam nas cidades, né? Então, naquele relatório lá da ONU, que fala sobre, né, dessa agência da ONU que trata sobre cidades, né, que é a ONU Habitat, lá no início da disciplina eu coloquei isso para vocês, né, esse relatório dela, colocava que o grande desafio de poder combater, enfrentar a pandemia era na gestão das cidades. Então, na gestão do tráfego e mobilidade urbana, né? Na questão do adensamento populacional. Então, olha, não, né, aglomerem, né? Então, isso ficou claro que era um fator aí de transmissão da doença, né? Toda vez que a gente aglomerava em ambientes e tal. Então, é o grande desafio a gente repensar as cidades. Aí, voltando mais especificamente para esse componente essencial do urbanismo, que é o saneamento básico. Então, assim, a gente tem os pilares do urbanismo, né? O saneamento é um deles. A gente tem um outro pilar importante, que é a questão do sistema de transporte, né? Transporte, mobilidade. A gente vai ter um outro que vai falar sobre habitação e um outro que permeia isso tudo do ponto de vista de organização, né? Que é o planejamento territorial. Então, esses são os pilares clássicos do urbanismo. Então, incorporem, na engenharia urbana de vocês, né, nesse estudo da engenharia urbana, nesse aprendizado aí, profissional, né, da engenharia urbana, o saneamento como um pilar importante, né? A gente agrega aqui outros pilares, né, no caso do curso, para torná-lo ele do ponto de vista da engenharia, né, que é aquele olhar do urbanismo do ponto de vista da engenharia, que a gente agrega outros componentes, né, de engenharia, como a geotecnia urbana, né? Além desses que eu falei antes, planejamento territorial é uma área muito forte do curso, né? Muitas disciplinas aí para capacitar nessa linha. O saneamento, a gente agrega um outro componente a ele, que é os recursos hídricos, né? Então, saneamento e recursos hídricos. A gente vai ter também um outro componente forte, que é o transporte e mobilidade. O professor Vitor já deve ter falado bastante com vocês. E um outro que a gente não trata diretamente aqui, mas tendo em vista esse olhar da engenharia para o urbanismo, né, que é o foco do curso, a gente então tem ele como um dos pilares aí do curso, que é a geotecnia urbana, né? Mas o saneamento, que é o que eu queria fazer a propaganda aqui, né? Então, porque é a área que eu atuo mais diretamente, inclusive no departamento, então ela é essencial. E aí, assim, já destacando a questão da drenagem pluvial, para essa outra situação real que a gente vive, que vamos ter que lidar com ela, não é só lá, né, todo mundo acompanhou aí, né, essas últimas semanas, noticiário falando sobre Glasgow, lá na Escócia, né, falando sobre a COP26, então, pelo menos alguma vez você viu nessa semana essa sigla, né? Essa tal da COP26 para falar da Conferência do Clima, né? E aí que no final aquele povo, né, promete, e depois não arca, né, com as promessas, e todo mundo fica com aquela sensação, né, a COP não valeu de nada, né, essa conferência que realizou aí, né, as nações então não se entenderam, né, mas não, tiveram passos importantes, acho que mais para frente a gente pode destacar, mas trazendo, né, essa questão das mudanças climáticas para o ponto nosso em destaque aqui, saneamento, e aí mais especificamente falando da drenagem, né, que é o assunto aqui mais específico de hoje, é um dos componentes mais afetados e que nós já sentimos já há algum tempo isso, né? Essas mudanças climáticas que vão então alterar um dos impactos dessas mudanças climáticas, né? Dessa elevação da temperatura do planeta, né? Após esse processo industrial nosso, que aí começamos a emitir muitos gases de efeito estufa, principalmente o dióxido e o monóxido de carbono, né?
Então, que são gases aí que concentram, né, a energia do Sol, né, e principalmente a energia do Sol que reflete na Terra, que refletiria, né, da Terra, né, essa energia se dispersaria. Então, esses gases, como eles estão na atmosfera, eles retêm esse calor, não diretamente que vem do Sol, mas esse calor, né, essa radiação que depois o próprio planeta refletiria. Então, a gente fica retendo esse calor aqui e aumenta essa temperatura do planeta, essa temperatura média, né? Considerado, né, um aumento médio. Então, a gente tem regiões do planeta que variam, né, em função aí do posicionamento né, do planeta, né, em relação à irradiação solar, né? Então, tem variações, né, climáticas aí em função disso. Mas a temperatura média, né, a gente considerando ela do planeta, após esse processo que a gente, então, inundou, né, vamos dizer assim, a atmosfera nossa com esses gases providos principalmente da queima de combustíveis fósseis, né? Então, a gente retirou esse carbono que estava todo inertizado, né? Lá no fundo dos oceanos, debaixo de muitas camadas de solo, de vários e vários anos que foram, né, sendo decompostos, né, essa matéria orgânica que foi decomposta, e a matéria orgânica ela é basicamente constituída pelo elemento carbono, né? Então a gente pegou esse carbono e aí queimou ele, né? Transformou ele no processo aí energético e liberou ele de novo na forma de gás aí para a atmosfera. Então aquilo que estava inertizado a gente liberou ele e aí a gente começa então a reter esse calor, né? Como eu disse, e então a partir desse processo intenso, né, de emissão desses gases que coincide aí, então, com o processo industrial nós então, fazendo o monitoramento, né, da temperatura no planeta, e essa temperatura média aumentou, então, já está em 1 grau, né, 1,1 grau acima né, a temperatura média acima daquele momento antes do processo industrial, né? Então, antes de 1750, né, a temperatura nossa aumentou em relação a esse período aí, né? De 1750 para cá, ela aumentou 1,1. Isso muita gente acha que é pouco, mas em relação ao equilíbrio dos ecossistemas, isso é muitíssimo, né? Em relação a, por exemplo, a questão, né, dos ambientes aquáticos, da ecologia aquática, né? Então, um pouquinho que eleva, né? E às vezes, em alguns lugares, elevou mais do que isso. Então, o impacto é maior ainda. Então, na dinâmica, né, no equilíbrio ecológico aí de cada ecossistema, né? Não somente no mar, mas também nas florestas, nos nossos rios, nos ambientes aí gelados ou congelados, né? Isso, então, uma coisa bem significativa que, né, fica claro a partir desses momentos que são apresentados aí. Se eu não me engano, no início da disciplina, eu passei para vocês um relatório da COP26, não passei? Pedi para vocês fazerem um relatório, né, do clima. Quer ver? Deixa eu abrir a disciplina aqui, ó. Vocês lembram, gente? Lembra ou não lembra? Aí, olha, eu passei para vocês o relatório do clima, né? Que foi apresentado na COP, que ele traz, então, já não é mais né, através desse relatório, mas o relatório anterior, né, o relatório da COP21 mesmo, que é o primeiro acordo do clima, que é o Acordo de Paris, né, em 2015, já trazia, mas esse aqui confirma mais ainda, e confirma mais ainda no sentido de deixar mais claro qual que a tendência, né, dos impactos em função desse caminho que a gente está seguindo aí de emissões, né? Então, já não é mais uma pergunta, né? Nós
estamos ou não estamos alterando o clima do planeta? Não tem mais essa pergunta. Não tem mais. No meio técnico, a gente não levanta mais essa questão, né? Então, a gente está aqui, né, diante de uma discussão técnica, eu tenho que trazer isso para vocês. Então, falar dos impactos da mudança do clima e trazer, por exemplo, para a realidade aqui do assunto que é a drenagem pluvial, que é um componente importante do saneamento, que é uma política pública importante do urbanismo, é falar sobre mudança do clima, porque dessas mudanças, aquelas que mais a gente está sendo afetado, principalmente aqui dentro do continente, e que não é uma área congelada, né? Nós não estamos vendo nenhum degelo aqui, mas nós estamos vendo a mudança da chuva, do padrão das chuvas. Então, chuvas que, né, nós não estamos aumentando o volume de chuva, mas nós estamos diminuindo o tempo que essa chuva toda ela, né, precipitaria. Então, a gente teria um período de chuva aí de 6 meses, né? Pelo menos de 4 a 6 meses. Agora, esse volume está caindo em menos tempo, está precipitando em menos tempo. Então, é muita água para ser drenada na cidade em menos tempo, né? Então, é essa questão que a gente tem que tratar. A gente tem que pensar né, na drenagem pluvial. Já tem que pensar na drenagem pluvial do ponto de vista da necessidade básica, né? Porque a gente está numa região, principalmente na região sudeste, né, que tem um padrão de chuva, né, com cidades aí com uma quantidade de chuva relevante para pensar do ponto de vista da drenagem, então já era uma necessidade, né, a gente pensar em drenagem das nossas cidades, né, principalmente naquelas regiões da cidade, da área urbanizada, mais adensada. Então, para a gente evitar ali, quais são, né, as finalidades da drenagem? A gente evitar que aquela água, né, que vai ser gerada da chuva, ali naquele ambiente nosso, precisa de ser escoada, evitando que cause problema de circulação viária, né? Outros problemas que a água de chuva no meio, quando ela, né, é interceptada pela superfície. Então, nós temos a água de chuva, né, que vai, então, incidir onde? No meio urbano. Onde no meio urbano? Nas superfícies, nos nossos telhados, nos pisos, pavimento. Então, dessa água de chuva, quando ela é interceptada nessas construções, ela então vai se tornar uma água de escoamento superficial. Esse escoamento superficial precisa de ser drenado para evitar, então, esses problemas todos aí, como eu falei, de circulação viária, né? Para evitar alagamentos, então, e ter impacto na circulação viária, impactos como enchentes de rio, né, principalmente rios que passam dentro da área urbana, evitar que essa água de chuva, né, ela possa promover erosões, principalmente dentro da área urbana, né? Então, quando a gente encaminha essa água de chuva de forma não, né, preparada e de forma irregular, né, sem a gente ter os condutos adequados, a gente pode estar gerando ali aquelas erosões urbanas, né? As erosões urbanas são pelo menos é, avançadas, né, pelo processo da água de chuva naquele momento. Então, mas a culpa, né, não é da chuva, né, gente? A culpa é nossa de gestão do problema, né? Então, a falta de gestão do problema não por mais que as chuvas estão mudando o comportamento dela, e aí vocês vão estudar bastante isso em hidrologia com a professora Aline, depois, né, dentro aqui do saneamento do curso vai ter uma área bem específica de disciplinas voltadas a essa questão da drenagem pluvial, né? Aí vocês vão estudar bastante tecnicamente esse assunto lá com ela, né? Tanto compreender o problema da chuva, assim como descobrir tanto a tecnologia convencional, né? Então, a primeira aula lá do Moodle que eu passei para vocês, deixa eu abrir o Moodle aqui, ó. Esse aqui
Olha só, esse arquivo em PDF tem todo o conteúdo, e aí a gente divide as aulas aqui em 3 conteúdos aqui. Então, o primeiro, olha só, foi os componentes, né? Então, essa aula aqui apresenta os componentes lá os componentes clássicos, né, da drenagem, né? Esses componentes clássicos da drenagem. Aí, que é a parte da infraestrutura, né? E depois a gente vê que, olha, a segunda parte, que é o panorama dos serviços. Então, veja bem, toda a infraestrutura, pensando nessa infraestrutura dos sistemas urbanos, a gente tem ela voltada para ofertar um serviço. E o serviço nosso aqui, qual é? Né? O serviço nosso aqui é drenagem dessas águas pluviais. Né? Então, qual que é a infraestrutura? Aí vocês viram lá na aula, tem lá, né, o sistema de microdrenagem, macrodrenagem, então que inicia lá na microdrenagem com a sarjeta, depois passa pela boca de lobo e tudo, né? Vai pelas galerias, e aí tem galerias maiores, condutos maiores, tem canais urbanos, aí nós já estamos falando da macrodrenagem, né? Esse é o sistema convencional que a gente tem de drenagem, muito demandado, como eu falei, né, na região principalmente do Sudeste, nas cidades do Sudeste, onde a gente tem cidades com áreas mais aglomeradas e que tem uma incidência de chuva relativa, né? Então, só a gente pegar aí, assim, uma área urbana, né, e fazer essa relação direta. Olha, qual que é o volume de chuva que, por exemplo, precipita médio em Ouro Preto por ano? Em torno de 1.500 milímetros por ano. Eu tenho um telhado de 100 metros quadrados, e aí praticamente toda a água que incidir nesse telhado vai virar uma água de escoamento superficial e vai precisar de chover. Então, se para cada milímetro de chuva eu gero 1 litro de água de chuva para ser drenado, tá? Esse 1 litro por metro quadrado. Então, olha só, tem 1 milímetro de chuva, vai chover 1 milímetro hoje. Aí eu tenho lá 1 metro quadrado, e essa chuva que vai incidir em 1 metro quadrado vai me gerar, então, de escoamento superficial 1 litro. Agora, se eu tenho lá 1.500 milímetros, se eu tenho 1 metro quadrado, né, vai me gerar, então, só em 1 metro quadrado, 1.500 litros, né, por ano, né, que é o volume total aí, que é o volume total. Então, mas se eu tenho 100 metros de telhado, então vai ser quanto? Né? Vai ser, se eu tenho 10 metros, vai ser 1.500, vai ser 15.000, né? Então, se eu tenho 100 metros quadrados, é multiplicar esse 1.500 vezes 100. Né? Então, é muita água, né? Mais de 15 metros cúbicos por ano que eu estaria gerando ali, né? Na minha 150 metros cúbicos, melhor dizendo, né? Por ano, né? Só na minha residência, 150 metros cúbicos, 150 caixas d'água, gente, daquela de 1.000 litros, imagina isso. Só o seu telhado gera aquilo por ano. É lógico que a gente não vai gerar isso tudo de uma vez, né? Esses 1.500 vão, né, cair aí ao longo do ano, né? Essa chuva vai precipitar todo ao longo do ano, mas nós tivemos chuva agora recentemente que passou de 100 milímetros em menos de um dia, em poucas horas, foram essas chuvas aí do início de final de outubro, meado de outubro, né? Que o mundo acabou aqui na nossa região, né? Mas esse mundo está acabando já tem muito tempo, né? Ano sim, ano não, a gente vê os distritos de Ouro Preto e a própria cidade passar por essas dificuldades. Então, isso não é tão novo assim, né, da gente estar passando, não, né? Agora, mas toda vez que ocorrem esses impactos, é uma situação terrível, né? Então, assim, toda vez que ocorre é única, vamos dizer assim, né? É uma experiência única ali, né? É só perguntar ao pessoal, né, que mora na Tereza Cristina, lá em Belo Horizonte, toda vez que tem os alagamentos lá do canal do Arrudas, lá vai falar, olha, todo ano tem isso aqui, mas para mim é uma tragédia
toda vez que acontece, a pessoa não acostuma com isso, né? Porque além da perda material, pode ocorrer perdas aí que são intangíveis, perdas humanas, né? São coisas intangíveis. Então, a experiência, toda vez que ocorre, ela é única, né? Por mais que a pessoa já tenha aí passado por isso muitas vezes, né? Então, essa realidade, né, da drenagem, ela é muito dura, né? Voltando aqui, deixa eu... Então, olha só, pessoal, a gente tem aí, né, o componente, nessa aula que a gente apresentou o componente, né, e essa aula que apresenta o panorama desse serviço. Então, essa infraestrutura, ela é montada para, os componentes, né, da infraestrutura é montado para oferecer esse serviço, né, da drenagem pluvial. Então, nessa segunda aula que eu coloquei para vocês o vídeo, traz um panorama, né, da drenagem pluvial enquanto serviço público no Brasil, né, dados aí geral do Brasil, e a gente vê que a situação não é muito boa, né, da drenagem pluvial, até porque ela tem uma dificuldade muito grande de se viabilizar economicamente. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui hoje, tá? Mas só queria resgatar esses dois componentes aqui com vocês, né? Que seria, né? A gente pensar, olha, nesse sistema eu tenho uma infraestrutura, né? Como que é constituída essa infraestrutura, essa engenharia? E aí que eu acho que é um grande diferencial da engenharia urbana, que é pensar, além de projetar, construir essa infraestrutura, que é o que vocês vão aprender bastante aqui ao longo do curso, né? Por exemplo, no caso da drenagem pluvial mesmo, vocês vão ver lá, vocês vão ter lá disciplina específica sobre drenagem pluvial, pelo menos umas duas disciplinas na matriz obrigatória, fora as eletivas. Mas o que torna diferenciado é pensar que tanto projetar, construir, depois operar, então isso já abre para vocês uma perspectiva do que vocês vão fazer. Ó. Pelo menos enquanto drenagem, vocês vão poder projetar sistemas de drenagem, vocês vão poder trabalhar na construção desses projetos de drenagem, né? Tem disciplinas, né, voltadas a essa questão de técnicas construtivas e tal, vão habilitar vocês nesse sentido, né? E também vão também possibilitar vocês operarem. Aí que entra o outro elemento, né, que eu trouxe lá para vocês da aula, que é a parte da gestão dos serviços, né? É pensar no serviço. Então, essa infraestrutura existe para poder ofertar um serviço. Aí, no caso aqui, é um serviço público, né? A drenagem pluvial. Então, como que faz a gestão? Aí que eu acho que é um outro elemento importante, então, ou que vai diferenciar a engenharia urbana, que é pensar na gestão dessa infraestrutura urbana. Vocês vão ser treinados aí a projetar, construir, né, a infraestrutura urbana, que é o clássico aí que é apresentado, mas vão também trabalhar na linha de pensar pensar, né, no sentido assim de atuar na gestão dessa infraestrutura. Então, essa infraestrutura ela serve antes de tudo para quê? Para ofertar um serviço. E como que oferta esse serviço? Então, é a gestão. Então, entra, né, a linha de atuação da engenharia e também entra a linha de atuação da gestão. Tá? Então, para esses sistemas urbanos ou para esses pilares da engenharia urbana, vocês vão atuar nessas duas linhas, né? Engenharia, né? E na linha da gestão. Então, a linha da gestão é a gente entender que todos esses pilares aí, todos esses componentes, existem uma política pública, né? Gente, antes de tudo, é importante a gente distinguir política pública de política partidária, né? Nós não estamos falando aqui de política partidária, nós estamos falando de política pública que está instituída lá na Constituição, né? Vem falando, olha, nós temos uma política da saúde, nós temos uma política da educação, nós temos que exercer uma política voltada ao saneamento básico para a população. Então, políticas que permanecem governo
atrás de governo, independente do partido político, tá? São questões, são pactos, né, da nossa sociedade para, então, vivermos aí de forma mais humanamente, né, assim, mínima, né? Então, o saneamento básico é uma delas, então, assim, que venha garantir, né, as condições mínimas, né, para vivermos, inclusive, em cidades, né? Então, existe toda né, uma orientação dessa política pública, né, que vai lá desde o planejamento até a fiscalização do serviço. Então, a gente vai ver bastante, né, sobre isso, né, como fazer a gestão. Então, tem essa coisa de falar assim, a gestão urbana, né? Então, essa gestão urbana é isso, é pensar em gerir essas áreas da engenharia urbana do ponto de vista das suas políticas públicas, né? Então, por exemplo, no caso do saneamento, e aí a drenagem dentro do saneamento, né? Lembrando, a gente tem lá uma política pública importante que vem, ela é direcionada pelaquela lei 11.445. Então, lá naquela aula lá de panorama dos serviços, eu apresento inicialmente para vocês, então, que é essa lei que vai orientar, mas uma política pública não é só uma lei. Uma política pública tem vários elementos. A lei federal, por exemplo, é um direcionador. Ela vai trazer diretrizes para serem seguidas pelo governo federal, os estados e os municípios. E disso aí vem vários outros elementos. Então, por exemplo, tem um elemento importantíssimo para pensarmos aí no saneamento nas cidades, do ponto de vista do planejamento, né? Planejamento é um componente que está dentro da gestão. Quando falar em gestão, então, você tem que lembrar, ó, eu tenho um pilar que é o planejamento, eu tenho um outro que é a operação do serviço, eu tenho um outro que vai ser a regulação, como que esse serviço vai funcionar aqui, quais são as regras, e eu tenho um outro que vai ser a fiscalização. Então, basicamente, a gente tem esses 4 pilares quando falar em gestão dos serviços, né? Então, um elemento importantíssimo que vai trazer toda essa orientação que está lá legal e de normas que estão superiores ao município, tá? Então, por exemplo, uma lei estadual, a lei federal, outras diretrizes, né? Nessas instâncias superiores aí, a gente traz isso para a nossa realidade. Cada cidade tem uma realidade, e aí ela pega essas diretrizes e monta, então, um guia para orientar a cidade a desenvolver aquela ação ali, que, por exemplo, no caso do saneamento básico, a gente teria, então, um plano de saneamento básico, que é o principal instrumento aí dessa gestão urbana. Ele é um instrumento que vai, então, materializar o planejamento. Então, a gente vai estar falando, é o guia. Então, por exemplo, entra o prefeito, sai o prefeito, ele tem que pegar o plano de saúde, o plano de educação, o plano de cultura, o plano de saneamento, e falar assim, como que a minha cidade como que a minha cidade se planejou para poder seguir com, né, a melhoria, né? A gente visa sempre a melhoria dessas coisas. Está aqui o guia, não é ficar inventando toda hora as coisas. Então, isso é importante até do ponto de vista da continuidade dessas políticas públicas. Então, a gente só lembrando, né, dessa outra caminho, né, forte da engenharia urbana, que é a gestão, né, que vai além do planejamento territorial. Então, vocês vão ver disciplinas muito específicas sobre planejamento territorial, né, por exemplo, né, a gente tem como instrumento máximo tal do plano diretor, mas o plano diretor nada mais é do que reunir todas essas áreas. Tem um capítulo lá do plano diretor que vai falar só sobre saneamento. Então, como que você está organizando um plano diretor, falando que está trabalhando no planejamento urbano e não conhece sobre saneamento? É lógico que esses instrumentos tão amplos, eles precisam ser construídos por diversos profissionais, diversos olhares. Como eu comecei a aula falando com vocês, o urbanismo não pode ser tratado por um tipo de profissional apenas. A gente tem olhares para o urbanismo, nós temos um olhar aqui especificamente da engenharia,
que, ao meu ver, era uma lacuna muito grande que a gente tinha da engenharia, de fato, para encaminhar a questão do urbanismo. Eu, por exemplo, né, minha formação é engenharia sanitária e ambiental. Eu trabalhei, né, com saneamento, aí, que é um dos pilares do urbanismo, como eu apresentei para vocês aí, mas depois eu tive que fazer um mestrado, doutorado, aí depois que eu acabei entrando na parte, né, municipal, quando eu fui gestor municipal, é que eu tive que me aperfeiçoar nos outros elementos de gestão urbana. Então, eu compreendi o urbanismo só na minha caixinha ali de saneamento. Não tinha essa visão mais ampla e integrada como tem aqui no curso de área urbana. Então, olha para você ver, precisou de formar um profissional, depois que eu fiz um mestrado, doutorado, de fazer outros cursos para ter um profissional que tinha uma compreensão mais, né, holística sobre a gestão urbana. A gente não pode demorar tanto tempo assim para formar os profissionais para atuar na nossa cidade. Nós precisamos de profissionais formados em nível superior. Então, aí que vem a necessidade grande da engenharia urbana. Eu posso dizer esse processo assim de carteirinha mesmo, porque eu passei por isso, né? Então, as nossas engenharias aí, elas tinham essa demanda de um profissional mais específico para a engenharia urbana, né? E a engenharia urbana traz esse elemento, além de, mas o pessoal já sabia projetar, então, por exemplo, né, eu fui capacitado a projetar a rede de água, esgoto, drenagem, que vocês vão ver aqui, mas não pensar dessa forma de gestão integrada, né, às cidades. Então, esse é um elemento importante. Deixa eu abrir aqui um material que eu preparei, que além, então, desse panorama, né, inicial lá, dessas duas aulas, desses vídeos que eu passei para vocês, né, que é compreender essa infraestrutura e compreender como que os serviços de drenagem, eles são, né, executados no país hoje, né, então lá tem bastante dado aí que orienta nesse sentido, para trazer né, nesse primeiro momento, essa realidade para vocês, tá? Então, a disciplina, né, lembrando, ela tem mais como propósito apresentar, então, esses componentes, né, dos sistemas urbanos e trazer um pouco dessa realidade para vocês. Na sequência, ao longo do curso, vocês vão trabalhar com disciplinas específicas para solucionar esses problemas, tanto do ponto de vista da engenharia quanto do ponto de vista da gestão, tá? Às vezes a gente fica ansioso para poder, eu já quero aprender já nessa disciplina, projetar via, fazer plano de mobilidade urbana, né? Fazer agora plano de saneamento, aí que envolva drenagem pluvial, dimensionar, resolver o problema da drenagem pluvial, mas opa, calma aí. Nesse primeiro momento, a gente vai compreender esses elementos dentro, né, dos sistemas urbanos né, o mais importante aqui é que vocês, né, tenham essa compreensão dessa integralização desses componentes que a gente for falando aqui, né? Enxerguem essa relação, tá? Como, por exemplo, quando falo lá dos sistemas viários, né? Desses componentes do saneamento que a gente vai falar, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, a drenagem pluvial ela é executada junto com o pavimento da via, né? Então, assim, executar uma via sem ter ali os elementos de drenagem, principalmente o primeiro, para essas condições que a gente vive de cidade aqui no Sudeste, com a necessidade de drenar, na maior parte dos municípios onde eu trabalhei e vi, né, o código de obras, né, principalmente, e postura também, né, código de postura também tem, e outras orientações normativas, construir, então, né, o pavimento, construir a via sem componente de drenagem, está errado, não está contemplando de forma adequada, né? Então, já tem uma conexão direta aí, até porque a drenagem visa justamente recolher essas águas de chuva aí, a evitar, então, problemas de circulação ali na via, né? Então, como que você está prevendo que vai incidir chuva ali e aí constrói a via aqui sem ter pelo menos a sarjeta?
né? E se tem a sarjeta, você vai ter que encaminhar essa água para algum lugar para ela ser recolhida e retirada ali daquela superfície. Aí já começam os componentes ali, né, estruturais, boca de lobo. Então, se tem uma boca de lobo ali, não é uma caixa, né, mágica, né? A água entra ali, por mágica ela some no solo ali. Não, se você entrou com ela ali, vai precisar da estrutura dos condutos, como está mostrando lá naquela aula, né? Então, entender essa relação ela é muito importante, né? Aí, gente, olha só. Então, eu queria destacar com vocês aqui uma parte importante também desse primeiro momento. Vocês estão vendo aí o slide? Se alguém pudesse falar aí para mim, que agora eu não estou vendo mais a tela do Moodle. Sim. Tá vendo, né? Tá. O meu áudio tá baixo aí ou não? Tá bom. Tá bom, né? Porque eu estou escutando vocês muito baixinho. Acho que eu vou aumentar um pouco o volume aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre os custos, tá? Então, assim, como que a gente pode viabilizar isso? Mas vamos lá. Então, inicialmente, né, a gente tem como questões-chave aí essas 5 pontos aqui iniciais, tem a ver com tudo que eu falei até agora e principalmente relacionado os dois, né, materiais passados aí anteriormente, que é a parte dos componentes, ou seja, a infraestrutura, né? Então, essa infraestrutura dos serviços aí, infraestrutura e o serviço, quais são os propósitos deles, né? A situação aí da gestão, né, naquela aula lá do panorama, dessa situação, as limitações, né, que a gente tem né, tecnológicas, operação e gestão dessa infraestrutura, e quem gere esse serviço, né, que vai além do prestador, né? Então, isso tudo está apresentado lá naquelas aulas iniciais, nessas 2 aulas iniciais estão lá no Moodle. O que eu queria destacar com vocês um pouco mais aqui em diante, né? Então, vai ser nessa aula e vou disponibilizar para vocês também um outro vídeo falando sobre algumas técnicas aí que a gente pode, então, avançar nessa drenagem pluvial, tá? Mas, então, no primeiro momento, olha só, como que a gente pode viabilizar a implantação aí dessa política pública, né? Então, que vai além da infraestrutura. Então, se a gente está falando em ofertar serviços, pronto, tem uma política pública instituída nessa história aí, né? Então, eu preciso de ter um planejamento, eu preciso de ter uma regra, como que funciona, eu tenho que fazer esse trem funcionar direito e tem que colocar fiscalização nessa coisa aí. Então, pronto, isso aí é uma gestão do processo. E como que eu viabilizo isso em termos de recursos, né? Gente, né, isso é uma questão elementar, né? Dentro da gestão urbana. O recurso, para qualquer serviço, antes de tudo, qualquer serviço que vai ser ofertado, serviço de transporte público, serviço de drenagem, água, esgoto, limpeza, qualquer um deles, gente, precisa de dinheiro para fazer funcionar as coisas. Né? O orçamento municipal ele tem uma demanda grande de serviços de saúde, serviços de educação, lazer, cultura e muitas outras coisas. Né? Então, a gente tem que viabilizar esses serviços de alguma forma, tanto na questão da implantação da obra, até com depois com que vai fazer a manutenção, né? Executar isso. Então, como viabiliza os serviços, né? Então, depois que eu ponho para funcionar essa infraestrutura, como que ela tem que funcionar em termos de taxas e tarifas, né? Isso está vocês vão ver lá que está claro, né? Está incidindo claramente dentro da política de saneamento básico, a necessidade da gente instituir isso, né? Então, os usuários participarem cotizar, né, todas essas demandas aí que eu tenho para oferecer o serviço, porque o orçamento público não consegue bancar isso. Né? Mas nós vamos ver mais claramente para frente isso aí. E a terceira pergunta é essa aqui, ó.
é a relação com o planejamento urbano integrado. Então, é aquele passo além desse sistema convencional de tubos e galerias e sarjetas, né, e fazer manutenção básica que a gente tem dessas estruturas aí, que é, por exemplo, a desobstrução e limpeza de galerias e tubulações de drenagem que a gente vê ocorrendo, né, antes do período das chuvas, né, substituição aí de manilha, né, e substituição dessas peças aí que venham a se deteriorar. Então, basicamente, é essa, né, a manutenção e operação desse tipo de serviço, que é a drenagem pluvial, né? Então, a gente dá um passo além disso aí, entendendo que é limitada essa infraestrutura que a gente tem convencional. Então, lá naquelas aulas a gente coloca isso, né? Mesmo tendo toda a estrutura, ainda assim a gente tem chuvas, mesmo não considerando essas chuvas alteradas aí devido às mudanças climáticas, né? Cai muita água em pouco tempo, e aí nossos sistemas convencionais de drenagem não foram planejados para isso, né? A gente já tinha chuvas antes de pensar, né, nessas mudanças climáticas mais intensas, que a gente já considerava chuvas, então, que a gente já considerava que o sistema nosso não daria conta completamente. Então, o sistema de drenagem, vocês vão ver que ele é projetado assumindo, né, que um determinado quantidade de chuva ele não vai suportar, porque senão as obras seriam, né, seriam enormes, a gente não tinha nem recurso para fazer isso, tá? Então, o sistema de drenagem, ele é assumido que uma hora ele vai falhar, para um determinado de chuva, determinada, né, chuva, ele vai falhar. Então, já era assumido isso. Isso está ficando cada vez mais recorrente devido a essas mudanças do padrão da chuva, né, devido a essa mudança climática. Tá? Então, a gente precisa dar um passo além do sistema convencional. Então, a situação não é boa, não, porque na maior parte das vezes a gente não tem nem o convencional, quanto mais em falar e dar um passo para frente, né? Nesse sentido, que é aperfeiçoar, né, o ambiente urbano para poder gerar menos escoamento superficial. Basicamente isso. Projetem, né, as suas cidades para gerarem menos escoamento superficial. Então, para isso aí, né, basicamente, a gente vai pensar em cidades menos impermeabilizadas, ou aproveitar o máximo possível essa água de chuva, né? Então, mas a gente vai ver algumas questões sobre isso aí, dessas técnicas. Olha só, essa figura aqui, gente, é só para ilustrar mesmo, né? Nesse ambiente público que a gente tem das vias, né? Nós vamos ter, então, esses três componentes aqui do saneamento lançados aí para oferecermos o nosso serviço. Nós vamos ter, então, né, a rede de água pluvial, né, de drenagem de água pluvial. Geralmente a gente lança lá, inclusive, no centro da via, né? A rede de coleta de esgoto e a rede de distribuição de água potável, né? Então, a oferta dos serviços públicos, abastecimento de água, drenagem pluvial e coleta de esgoto, lançado em termos de estrutura, essa figura ilustra bem um pouco essa situação, né? Então, só para a gente resgatar que nesse ambiente urbano, nós vamos estar, então, nessa condição aqui. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou fechar a porta aqui. Fazendo um pouquinho de barulho aqui. O serviço público, né, do saneamento que estava aqui em execução aqui, coleta de lixo. Gente, vocês estão vendo o slide de novo? Abriu aí? Sim. Beleza. Então,
Olha só, vamos entrar mais especificamente nessa questão de mensurar, né, o custo para a implantação da drenagem pluvial, né, desse sistema de drenagem pluvial. Os elementos que incidem custos aí dos sistemas de infraestrutura urbana como um todo, elementos físicos, tá? Essenciais são basicamente esses aqui, ó. As redes, né? Então, essas tubulações aí, especificamente no caso do saneamento, as redes de água, de esgoto e de drenagem, né? As ligações prediais, então, por exemplo, a rede de água e esgoto, a gente tem uma ligação predial com a rede da rua, né? E no caso da drenagem, a gente tem uma ligação do lote ali da nossa casa com a galeria, como que é feito mesmo? Né? Quem assistiu aí a primeira aula viu isso. Quem poderia me lembrar aí como que é feito? Existe uma ligação predial no caso da drenagem? Eu tenho que sair com a drenagem ali do meu lote, né? Da minha casa, da minha edificação, e ligar na rede coletora da rua de drenagem? Como que eu faço? Onde que eu lanço a água pluvial que gera no meu lote? Hein, gente? Ninguém está lembrado aí, não? Tem que participar, pessoal. Voluntariamente. Vocês preferem que eu chame aqui faça na chamada? Eu vou fazer uma chamada aqui então. Vamos pegar aqui alguém, deixa eu sortear aqui. Kennedy. Tudo bem, Kennedy? Oi. E aí, você poderia me responder? Eu não assisti essa aula ainda não, tava falando sobre esse assunto. Mas aí você não conseguiu assistir, por quê? Eu tô trabalhando esses dias, aí tô um pouco ocupado. Deixa eu perguntar para vocês, no horário da aula assíncrona, certo? Vocês não estão conseguindo pegar o material, assistir o material? Em Kennedy? Então, na parte da tarde eu não tenho muito tempo. Que nem eu falei, tô trabalhando. De manhã dá até pra eu assistir, sim. Entendi. Mas olha só, gente, na hora da aula assíncrona, né? Então, por exemplo, segunda-feira que vem vai ser aula assíncrona. É o vídeo que eu estou passando para vocês. Não, muita gente, né, pediu para ter aula assíncrona, né, essa gravada, justamente para poder, né, flexibilizar aí. Mas não pode deixar de passar em mais de uma semana, porque senão a bola de neve vai aumentando, né? Então a gente grava e põe. Quem tem disponibilidade de ver naquele horário da aula, gente, porque olha só, tem uma perspectiva da gente voltar, né, se Deus quiser, aí para o próximo semestre de alguma forma. Então, uma hora ou outra, o FOP vai voltar com as suas aulas presenciais e tem que seguir o horário de aula. Né? Então, a aula gravada, ela é para ser assistida, pelo menos durante aquela semana ali. Né? Então, tem a flexibilidade, né? De assistir depois, mas quem tem a possibilidade de assistir naquele horário né, que está programado ali, da disciplina, assistam naquele horário, para não gerar essa bola de neve. Então, por exemplo, a gente já está falando de um componente já aqui sobre o custo da drenagem, né? Eu esperava que vocês já tivessem visto as questões básicas aí. É como se a gente tivesse na sequência de uma aula normal lá, né? Da disciplina. Então, se perder lá uma aula antes, compromete o aprendizado aqui para frente, né? Tá? Então, por exemplo, com essa pergunta básica, né? Ela compromete, né? Tá? Então, assim, não deixe de assistir, pelo menos dentro da semana,
né? Já tem mais de uma semana aí que a gente começou a disponibilizar esse material de drenagem, né? Então, assim, é um pouquinho mais de uma hora ali, ó, né? Vale a pena, gente, né? É uma aula com mais detalhes, não é uma aula de 10 minutos, porque eu prefiro detalhar mais com vocês os componentes ali, as informações, né? Não é um podcast, né? É aula, né? Então, mas assim, então tentem reservar aí um tempinho, né? Para vocês aí não ir acumulando, né? Alguém queria, gente, responder essa pergunta? Existe ou não a ligação predial aí para o caso da drenagem pluvial? Tem gente? No caso da drenagem, não existe, né, gente? Nós vamos ter uma ligação predial. A gente vai lançar a água de drenagem pluvial dos nossos lotes ali na sarjeta, né? Então, na maior parte dos municípios, às vezes nem indica essa questão da sarjeta. Não tem nem claro lá no Código de Postura, ou no Código de Obras, ou mesmo dentro da legislação de saneamento do município, essa indicação, né? Geralmente a gente vê mais assim no código de postura, que é uma postura urbana ali dos logradores. Então, é uma relação nossa, né, de usuário ali da cidade, né, enquanto aos ambientes públicos, né, aos logradores aí. E aí fala geralmente no código de postura essa questão também, né. Mas aí no caso da drenagem a gente não tem a ligação predial, né, que vai fazer então ligação com a rede de drenagem. A gente lança na sarjeta. Então essa água vai acumulando na sarjeta até na boca de lobo. E a gente tem outro elemento físico, né, que são os equipamentos complementares aí dessa infraestrutura urbana, que, por exemplo, no caso da drenagem também a gente não vai ter, mas nos outros elementos do saneamento, nós vamos ter esses equipamentos complementares. Então, além de ter a rede, além de ter a ligação da minha casa com a rede, para onde que vai ou que vem esses elementos que estão passando na rede? Então, por exemplo, de onde que está vindo a água que abastece a minha cidade? A minha casa, mais especificamente? Ela está vindo de um sistema produtor, né? Então está vindo ali de uma ETA, uma estação de tratamento de água. Lógico que antes de chegar na ETA, ela veio ali de algum manancial, né? Então, a ETA, a estação de tratamento de água, ela é um equipamento complementar. E aí, por exemplo, eu uso água, então eu vou lançar esgoto, né, na minha casa lá, né? Então, usei água, vai gerar o esgoto, então eu ligo na rede coletora de esgoto, né? Não posso fazer como eu faço com a água pluvial, né? No caso do esgoto, não posso lançar na sarjeta. Infelizmente, muitas cidades no país ainda os esgotos domésticos são lançados na sarjeta e da sarjeta coleta tudo ali numa boca de lobo e leva esgoto com água pluvial, tudo para o rio afora, né? Então, tudo errado aí nessa história. Primeiro, de lançar o esgoto na sarjeta. Não podemos fazer isso. Então, é tecnicamente já orientado. O esgoto tem que ser ligado. Então, o esgoto, a gente precisa da ligação predial, né? E aí, ligou o esgoto na rede coletora de esgoto, a gente tem que batalhar para poder não lançar esse esgoto no rio ou num local, né, inapropriado aí. A gente tem, então, que tratá-lo, né, antes de despejar essa água de novo num manancial, num corpo receptor, né? Então, precisamos de ter a estação de tratamento de esgoto, que é um outro equipamento complementar, né? Outros custos podem também aparecer aí, né? São custos aí, principalmente quando se trata de uma nova área a ser parcelada. Então, por exemplo, num loteamento novo, nós vamos ter custo ali com terreno, levantamentos ali preliminares, como topografia, né? Levantamento topográfico, geotécnico, sondagem no terreno para saber se tem água, né?
Projetos urbanísticos, então os projetos que vão ter que ser feitos ali para essa nova área, né? O projeto urbanístico é um dos principais projetos que vocês vão estar trabalhando ao longo do curso, e os complementares, por exemplo, projeto de rede de água, projeto de rede de esgoto, projeto de rede de drenagem, tudo isso aqui vocês vão ver nas disciplinas que vierem ao longo do curso, e outras, né? E outras necessidades de curso, aí, como está falando ali. E aí, olha só, para a gente então levantar essa questão do custo, inicialmente, olha só, a gente faz através dos orçamentos, né, para a execução de uma obra. Esse orçamento aí é o custo total da obra, tendo como base, ó, preços dos insumos praticados no mercado ou valor de referência, levantamento de quantidade de materiais e serviços. Então, ou eu vou lá, né, no mercado, levanto os valores, né, praticados, né, ou valor de referências aí, de levantamentos de quantidades e de materiais e serviços. Então, ou eu busco um orçamento, ou eu vou buscar uma referência já tabelada, né, de valores. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente esses dois casos aí, para a gente, então, ter essa noção de custo, né, do sistema de drenagem. Mas antes é importante a gente ter essa compreensão, como que eu elaboro um custo, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui, olha, uma estimativa, antes mesmo de fazer o projeto, antes mesmo de ter lá a disciplina de drenagem pluvial, que vocês vão calcular toda a rede de drenagem, a gente pode ainda, assim, olha, para aquele novo bairro ali, ou para aquele bairro já existente, qual que é o custo estimado de uma rede? Então, a gente pode e deve, né, fazer esse levantamento antes do próprio projeto, onde a gente vai calcular metro por metro da rede de drenagem. Então, aqui, olha, então, inicialmente a gente faz, né, os orçamentos aí através de estimativas, né, os custos estimados, utilizando tabelas, índices de preços, consultas aí a fornecedores, ou através de simples avaliação no bom senso, né? Mas esse bom senso aqui é quando a gente já considera profissionais com muitos anos de experiência e a pessoa já tem bastante, né, bagagem, já executou muita obra, fez muito projeto, e aí ela já tem mais como referência. Mas é aceitável, inclusive, de forma normativa, a gente usar tabelas e índices de preço que a gente vai ver aqui já como orientadores para a gente então fazer essa estimativa. E aí, uma outra forma da gente estabelecer também um custo, né, de uma obra e aí lançar esse orçamento para a execução é através do orçamento descritivo. Ó. Então, é quando eu vou estar baseando lá em composição de custos, né, alicerçado aí nos custos unitários dos componentes de serviço e em quantitativos elaborados com base em projetos e especificações. Então, veja bem, no primeiro momento, é importante a gente fazer estimativa de custo, inclusive para saber, olha, prefeito, olha, empresário, vai ficar esse valor estimado. Nós podemos dar continuidade no projeto, fazer os projetos executivos, fazer o projeto detalhado, você vai ter esse recurso para tal? E aí, então, a gente segue, vamos, nós precisamos, vai ter o recurso, a gente vai dar prosseguimento. Então, a gente faz os projetos executivos, né? Faz todo o cálculo ali e estabelece quantos metros a gente vai precisar de cada rede, de cada material, qual material que nós vamos usar, para esse tipo de obra, quantas horas, qual que é a quantidade de mão de obra que a gente vai precisar. Então, a gente estabelece todos esses custos unitários, olha só, que pode ser do serviço, então, um serviço para lançar 1 metro de rede, ou então eu faço um custo ali analítico que eu vou saber, olha, eu vou ter que lançar 1 metro de rede, ao invés de contratar o serviço de lançamento de 1 metro de rede, eu vou ter que decompor ali os elementos. Então, olha, quais são os elementos que eu preciso? Mão de obra e serviço. Então, eu preciso 1 metro de areia, mais 1 metro de tubo, vou precisar de mão de obra, né? Equipamento, vou precisar de uma retroescavadeira para poder abrir e fechar a vala. A mão de obra, eu vou precisar de quais profissionais? Então, eu posso fazer também o custo detalhado dessa forma, ou eu já posso considerar o custo do serviço.
Então, essas são as formas, e olha só, as participações, esse gráfico apresenta para a gente aqui, né, uma condição bem média, né, assim, inicial para a gente pensar nessa questão do custo de infraestrutura, tá? Que seriam participações dos custos de infraestrutura por sistemas. Então, ó, sistema de comunicações, sistema energético, sistema do saneamento e o sistema viário, né? Então, uma nova área a ser urbanizada, tá? Por exemplo, um novo loteamento. Qual que é o percentual que vai representar esses sistemas básicos que a gente, inclusive, está vendo aqui na disciplina, né? No custo total para urbanizarmos aquela nova área que vai se tornar ali no loteamento e depois no bairro, né? Então, por exemplo, o sistema de comunicações é aproximadamente 16% do custo total, o energético em torno de 19%, o sistema que, olha, de saneamento, então, tendo lá água, esgoto e drenagem em torno de 20%, e o sistema viário, né, aquele que vai incidir maiores custos aí, na faixa de 45% do custo total. Esse outro gráfico aqui já de pizza, olha só, ele decompõe um pouco esses custos. Então, por exemplo, no caso do saneamento, daqueles, né, 20%, né, que ele já tem uma outra referência, né, ele já traz para a gente aqui, ó, um valor um pouco acima de 20%, que vai ser, ele decompõe aqui o saneamento em três elementos, né, a água pluvial, o esgoto, né, sanitário e a água potável. Então, a gente tem aqui em torno de 32%, né, considerando aqui a drenagem pluvial. Porque, olha só, a pavimentação, como eu tinha falado para vocês antes lá, né, do sistema viário, ela estava ali em torno de 45%. Por quê? A pavimentação, quando ela é feita, ela já considera a própria drenagem pluvial. Então, ela chega próximo daqueles valores de 45% do custo, né? Mas ainda assim a pavimentação, né, é aquela que vai incidir maiores custos, né? E agora é interessante a gente pensar em termos aqui, bem de forma preliminar, né, inicial, mas já dando uma atenção aqui para a questão do saneamento, que é basicamente esses três elementos, água, esgoto e drenagem. Olha só, a rede de drenagem, ela tem um custo maior do que, por exemplo, a rede de água potável. Então, inicialmente, a gente já pode ter essa compreensão, porque a rede de drenagem, o diâmetro é muito maior do que a rede de água potável. Por mais que a rede de água potável precise de equipamentos, às vezes até de bombeamento na própria rede, às vezes até reservatório, né? A rede de drenagem pluvial, a estrutura dela é muito maior, né? Mas por que do esgoto, que é uma estrutura menor em relação quanto aos diâmetros, e costuma ser mais, né, maior do que a drenagem pluvial? Então, do esgoto, tá vendo? Em média, incide num percentual de 14% do total e do esgoto 12%. Porque do esgoto a gente vai ter mais equipamentos. Então, vamos ter lá os PV de esgoto, tubo de queda, tubo de ligação. Então, a gente vai ter uma rede mais detalhada, vamos dizer assim, né? Com mais elementos do que a rede de drenagem. Né? Mas, basicamente, esse é o percentual. E é lógico que isso aqui é uma condição média, né? Para cada localidade, para cada cidade, para cada situação, isso aqui pode variar um pouco, mas para iniciarmos uma estimativa de custo e compreendermos, né, o percentual de cada um desses componentes dentro desse processo de urbanização aí, através de uma infraestrutura básica, né, dos sistemas básicos, a gente pode, então, considerar isso de forma inicial satisfatoriamente. Aí, então, já vem os primeiros dados, então, de custo, olha só que interessante. Então, para essa forma de levantar custos, né, de forma inicial, né, por estimativa, a gente tem, então, algumas, né, revistas, por exemplo, especializadas, que trazem aí para a gente o custo da urbanização, né, de uma nova área por elementos aí que a gente está vendo dos sistemas urbanos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, é um custo base aí, né,
que é apresentado tabelado, isso mensalmente por essa revista, por metro de área líquida de lote, olha, sem o BDI, a BDI é aquela parte do custo que vai incidir no lucro, por exemplo, do empreiteiro, de quem vai executar a obra, tá? Incide outros custos ali dentro do BDI também, mas tributos e tudo mais, mas basicamente é o lucro, né? E aí, olha só, trazendo então aqui, olha, por metro quadrado de área líquida de lote, ó, tá? Então, para urbanizar aí com todos esses elementos, né, os serviços aí de topografia, de terraplenagem, lançamento de rede de água, de esgoto, drenagem, pavimentação, rede de iluminação, olha só, por área líquida de lote, ó, R$ 65,80, que é um valor aí, né? Um valor, então, que a gente pode usar nessa estimativa inicial do custo. Então, vamos ver que tem lugares que, em função da topografia, em função da distância, vão ter um custo maior ou menor do que isso. Isso né, já é esperado, mas para inicialmente a gente fazer uma estimativa de custo, ela é satisfatória, né? E ela é indicada. Então, olha só, voltado mais para a questão da drenagem de águas pluviais, ó, a gente tem lá, então, em torno aí de R$ 6,42 para o lançamento das galerias, né, por metro quadrado de área urbanizável e líquida, né? E para o lançamento de guias e sarjetas, olha só, 5,16. Então, veja bem, se eu tenho lá um loteamento, tem uma área, né, que eu quero lotear, vamos colocar aí um valor de 10 hectares, tá? Vocês poderiam anotar esses dados aí. Quem não conseguir anotar agora, depois pega o vídeo aqui da aula e anota isso, e vocês vão me mandar. Eu vou abrir um fórum lá para vocês me mandarem esse exercício. Eu quero que vocês façam essa estimativa de custo, tá? Então, vamos considerar que o loteamento nosso, ó. Então, nós temos uma gleba que a gente quer lotear ela tem lá 10 hectares. Então, quanto que é 1 hectare? Quanto que é 1 hectare, gente? Hã? 10 mil metros quadrados. Isso. Então, qual que vai ser a área total do meu loteamento em metros quadrados? 100 mil metros quadrados? Isso, tem 10 hectares, né? Cada hectare 10 mil metros, né? Então, eu tenho essa área toda. Aí, veja bem, dentro do planejamento urbano, nós vamos ver isso mais específico lá no final do curso, dessa disciplina aqui, vai falar sobre o zoneamento urbano. E aí, assim, a gente tem uma indicação, quando a gente vai lotear uma nova área. Então, olha só, aquela área toda não vai ser lote, primeiro, né? Pensando numa condição básica, porque eu vou ter que lançar a rua lá dentro, não vou ter? Então, eu vou ter que lançar vias. Aí a gente tem aí uma estimativa de um loteamento desses convencional residencial, que de 10% a 20% da área vai ser aí áreas de vias. Então, vamos considerar para o nosso projeto aqui, para a nossa estimativa de custo, que daquela área total, 15% vai ser para lançar vias, tá bom? As nossas vias públicas ali. Eu não posso, né, vender essas vias, inclusive, depois, né? Eu vou vender lote, né? Então, 15% disso vai ser vias. Aí, a lei de uso e ocupação do solo do município, lá no capítulo do parcelamento do solo, vai falar assim para mim, ó, aqui você tem que deixar 10% da sua área que você quer lotear para área verde e 15% para lotear, você vai ter que deixar para a área de interesse público. Então, área verde, esses 10% para a área verde seria para poder fazer um bosque, para poder fazer até um parque urbano. Então, a gente precisa de deixar uma área verde, tá? Não pode ser canteiro central, não.
tem que ser uma área específica ali para uma mata. Podemos fazer depois um parque ali, né? Aproveitar aquela área verde para um parque, pode conciliar dessa forma, mas inicialmente tem que deixar ela plantada. Então, 10% vai ser para a área verde, 15% vai ser para a área de interesse pública ou de interesse social. Então, vai ser para poder, eventualmente, a gente construir ali uma escola, um posto de saúde. Então, eu vou ter essas duas áreas, esse percentual de 10 mais 15, que eu também não vou poder utilizar. Então, veja bem, para a gente chegar, então, nessa área líquida que está falando aqui. Ó. Então, basicamente, para a gente chegar nessa área líquida, eu vou excluir esses 3 elementos. Ó, via pública, tá bom? Área verde e área de interesse social. Então, vamos colocar aí que a via pública, vamos pôr um pouquinho menos para a via pública, vamos pôr 10%. 10% para a via pública, 10% para a área verde e 15% para outras áreas de interesse social que eu falei aí, né? Então, daria aí 35% do meu lote, desses 100 mil metros quadrados, eu vou ter que reservar para essas coisas. Então, eu vou ter aí 65% dessa área como uma área líquida. Então, se eu tenho aí, quanto que seria, então, 65% de 100 mil? Quanto que vai ser, gente? O custo para urbanizarmos, né, com essa infraestrutura básica aí, 65 mil metros quadrados, né? Tendo aí como referência R$ 65,80 por metro quadrado. Eu tinha uma área total de 100 mil metros quadrados, 35% dela eu vou retirar dessa área líquida, né? A área líquida vai ser só aquilo que depois eu vou conseguir vender em lote, né? Então, eu vou ficar de fato aí com uma área líquida, considerando essas questões aí que eu falei, 65 mil metros, né? E aí eu sei que para cada metro quadrado, olha só, eu estou trabalhando R$ 65,80 para urbanizar. Então, quanto que seria o custo total? R$ 4.277.277. Isso. Aí, olha só, mas vamos pensar em termos de lote agora. Esses 65 mil metros quadrados, quantos lotes eu consigo transformá-los? Então, assim, a lei de desocupação do solo vai falar para a gente isso também. Olha, nessa área da cidade, você vai poder ter lotes aqui de 300 metros quadrados. Então, vamos supor que seja essa localidade da cidade, a gente pode ter terrenos ali de 300 metros. Então, vamos dividir 65 mil metros quadrados por 300 metros quadrados para saber o número de lotes. Quantos lotes a gente teria? Deu 216. 216, legal. E se a gente dividir esse valor total agora de 4 milhões por lote, qual que seria o custo de urbanização por lote? Please, dividam aí e calculem. Vamos brincar um pouco de engenharia também, né? Quanto, gente, que vai sair por lote? Deu 19.800. Isso. Quanto que está um lote em Ouro Preto, mais ou menos de 300 metros quadrados? Por exemplo, num loteamento novo. Alguém sabe? Ou na sua cidade, né? Será que está mais do que esse valor? Muitas vezes está 3, 4 vezes, 5 vezes mais do que esse valor, né? Então, acima desse valor de 19 mil e pouco, tudo é lucro para o empreendedor, né? Então, é mais viável ele lotear do que ele vender o terreno todo, né? Então, isso é uma lógica comercial do sistema. Mas vocês vão trabalhar muito aqui dentro do curso a lógica urbanística de transformar essa gleba em um novo loteamento, né? Porque olha só que interessante, 216 lotes, não foi?
Vocês levantaram? Que nós Foi. levantamos isso. Aí, vamos imaginar quantas pessoas podem estar morando nesse loteamento depois que ele ficar todo completo, tá? Todo mundo já ter casa lá e ele seja ocupado. A gente tem uma média, mais ou menos, em Ouro Preto, de ocupação por residência, por moradia, em torno aí de 3,3 moradores por moradia. Então, vamos usar esse dado. 3,3 morador por lote, tá? Então, vai dar quanto? Calcula aí. Deu 703 pessoas, 13 pessoas. Isso, é esse ambiente depois que a gestão pública vai ter que tomar conta, né? Vai precisar de um posto de saúde ali, vai precisar de uma escola, como que eu vou fazer a manutenção das vias? Coleta de esgoto, coleta de água depois. Lógico que, olha só, esse custo aqui, ó, tá pagando a infraestrutura, né? E depois, como que a gente gere isso? Porque depois que o loteamento, ele é aprovado na prefeitura e comercializado os lotes, o loteamento se torna um bairro público. Então, é responsabilidade da prefeitura fazer depois a gestão disso tudo, né? Então, só em termos de quantitativo, né, do custo de implantação, seria interessante a gente, né, abordando aqui, mas depois a gente vai abordando outras coisas para pensar aí nessa questão da execução e tudo mais. Essa outra tabela aqui, junto com essas figuras aqui, gente, é uma outra forma, aquela outra forma detalhada, vamos dizer assim, de fazer o levantamento de custo. Mas, inicialmente, a gente faz essa que a gente acabou de fazer para ter uma estimativa. Aí, depois que o projeto continua, a gente executa o projeto, né? Faz o projeto detalhado, por exemplo, da rede de água, né? De drenagem, melhor dizendo, eu vou lá naquelas tabelas de referência, tá? Então, eu tenho a da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, né, a CEINFRA, referências, então, para o lançamento, por exemplo, de ala de rede tubular. Então, no final da rede de drenagem pluvial, ó, eu tenho esse componente aqui, ó, esse elemento aqui, né, para poder encerrar a minha rede no lançamento lá da rede de água pluvial no corpo receptor, né, no rio, no córrego, né, lembrando que a rede de água pluvial ela vai ser encaminhada para o rio, né? E no Brasil a gente não exige o tratamento dessa água, então ela é encaminhada diretamente. Então, esse é o último elemento da infraestrutura. Então, ele tem lá para a gente, olha só, já os valores de referência dele. Então, aqui eu tenho, né, os componentes, então, qual que é o serviço, então, para a gente lançar esse componente aqui, que é a ala de rede tubular, né, com esse diâmetro aqui, ó, de 1.100 milímetros. Então, eu tenho que, ó, para lançar isso lá na obra, né, eu tenho lá corte, dobra e montagem de aço, escavação manual da vala, fornecimento de concreto, então, todos os elementos, então, para poder constituir esse elemento aqui para nós, né? E aí ele tem o custo unitário de cada um desses serviços e o custo final, né, dessa ala de rede tubular, tá vendo? De 1.100 milímetros, olha só. Então, o custo de referência é esse. Então, a gente pode trabalhar com esse custo de referência quando a gente for fazer o projeto. Nós vamos atrás desses custos de referência, né, que já são tabelados nesse caso, e aí a gente vai, então, detalhar aquele valor total que eu tinha da rede. Então, só para acrescentar mais um dado aqui nesse exercício que a gente fez, né? A gente fez o custo total de urbanização do loteamento, né? Mas vamos fazer o custo, aí eu quero que vocês insiram para mim nesse exemplo aí que vocês vão me mandar, tá? O custo, olha só, para esses elementos aqui do saneamento, ó. Então, o custo que ficaria para essa área líquida aí, 65 mil metros quadrados, para lançamento de rede de água potável, o custo para o lançamento da rede de esgoto, ó, 16,15, e o custo para a drenagem, principalmente o custo da drenagem, que é, né, um enfoque nosso aqui, 6,42 mais 5,16, tá bom? Então, daquela área líquida que a gente vai ter de 65 mil metros quadrados, eu queria que vocês inserissem, então,
ou detalhasse, né, esse custo total que a gente teve a partir desse dado aqui para esses aqui do saneamento, tá? Então, assim, nesse primeiro passo a gente faz esse custo estimado e depois a gente tem o custo analítico, né, do serviço. Aí, só para a gente encerrar aqui rapidinho, ó, a gente tem, então, as planilhas de custo. Aqui tem um exemplo de planilha de custo, né, de um lançamento de uma rede de drenagem, olha só, pluvial. E aí, essa é uma planilha real que a gente lançou lá. Então, aqui, olha, tem aqui, ó, a descrição, né? Então, na planilha, depois que a gente fez o projeto lá de lançamento desse trecho dessa drenagem pluvial, a gente tem, então, a descrição de qual que é o serviço, então, taxa de administração da obra, lançamento do trecho, olha só, era um trecho lá de 43,5 metros, tá? Qual que é o quantitativo, né? A unidade aqui, o preço unitário, né, do serviço. Então, por exemplo, lançamento do trecho, ó, eu vou precisar para lançar lá reta escavadeira para abertura da vala. Quantas horas eu vou precisar desse serviço? 9 horas. Aí, qual que é o custo naquele momento que era da reta escavadeira por hora? R$ 54,90. Aí, depois, qual que é o custo total que eu vou ter para operar aqui 9 horas essa retro? Aí, sei lá, o valor 494. Aí depois tubo de concreto, qual que é o custo? Cimento. Então, cada um item, isso aqui a gente vai fazer lá depois que o projeto ficar pronto, né? Depois que a gente fizer o projeto, colocar a planta, detalhar ele, a gente então vem fazendo, né, o levantamento analítico de todos os itens que eu vou precisar para lançar ele, sem um custo unitário, e lança, então, o custo total. Então, essa é uma outra forma de custo, né, de drenagem, né? E aí, olha só, pegando como exemplo um loteamento, né, quase com um valor próximo desse aí que a gente fez agora, né, de 165 lotes, olha só, ele teve lá uma área total de lotes de 48,53, e aí, olha só, ele foi, então, fatorando aquelas outras áreas lá da área total do loteamento. Então, ele ficou com uma área útil, né, menor do que aquela que a gente fez no projeto. E aí, olha só, ele tem os custos, isso aqui já é o custo não mais estimado, né, que a gente fez inicialmente, com base ali numa estimativa já tabelada, mas um custo lá do projeto. Então, o custo, olha só, com as obras de água potável, drenagem e esgoto, ó, ele teve um custo lá, né, projetado de 240.541. E aí, olha só, o percentual, né, que incidiu no custo dele foi de 9%, ó, do custo total de lançamento lá dessa obra de infraestrutura, desse novo loteamento. Então, vocês viram que varia, né? Isso varia de um lugar para outro, né? E já é esperado isso, tá? O custo total, né? E é isso aí. E o custo médio de urbanização dele, ó, tá vendo? Foi de R$ 32,40. A gente usou uma tabela, né, de estimativa que estava ali um valor de R$ 65. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado, né, para poder né, usar um custo de estimativa depois para executar a obra, né? Então, aquele custo de estimativa, ele pode vir um valor menor ou pode vir um valor maior, mas a gente só vai saber disso depois que a gente fazer o projeto, né, elaborar o projeto da rede de água, de drenagem ou de esgoto, tá? Eu vou deixar para vocês, então, esse material seguinte, gente, num vídeo, vou gravar para vocês, que é essa parte aqui que eu vou falar da viabilidade econômica, né? Então, custo de implantação, né? E como que a gente pode viabilizar isso, tá? Mas, a priori, é isso aí, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício e me mandassem, tá bom? Esse exemplo aí do custo de implantação. Vou abrir um fórum lá e aí vocês me mandam isso aí até semana que vem, tá bom? Só repassando aqui, na segunda que vem, a gente já, então, entra na parte do abastecimento de água e na outra semana do esgoto. Então, o abastecimento de água,
Na segunda-feira, eu vou disponibilizar lá o material assíncrono. Por favor, não deixem de ver, porque a disciplina, né, tem pouco tempo para ver esses elementos. Aqui é uma parte, né, inicial, como eu falei, conceitual, mas ela é importante, né, para dar essa compreensão aí da engenharia urbana, dos sistemas urbanos, e ainda mais sobre os elementos água e esgoto, que é uma semana só para cada um. Então, na segunda-feira vai ter lá o material assíncrono, né? Material conceitual básico, e na terça-feira a gente então tem lá a aula síncrona, que é essa ao vivo aqui, que eu vou trazer algum elemento de destaque sobre o abastecimento de água, né? Mas é importante vocês, né, assistirem a aula da segunda-feira, gente, né? Então, tente não ter compromisso aí no horário da aula, né? Porque o horário da aula, né, num determinado momento, a gente vai ter essas aulas presenciais, né? Mas mesmo que você não conseguir ver no horário da aula, assista à tarde, à noite, tá bom? Ou pegue o PDF, né? Se não conseguir assistir a aula, pelo momento, pela situação da internet, né? Ou no ambiente que não está dando para assistir, né, a aula, pega pelo menos o material em PDF lá que eu estou disponibilizando para vocês e dá uma lida nele, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês né, me apresentem aí e me passem. Só lembrando, todo mundo colocou a presença aqui no final? Colocou, né? Agora, acho que vocês não lançaram a presença, não, né? Por favor, coloque a presença aqui também agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vocês estão muito caladinhos depois do final do feriado, né? Mas é vida que segue, né? Então tá, gente, vou deixando vocês aí, né, para as próximas aulas aí, atividades que vocês vão ter. Então, qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá? Tudo de bom para vocês aí e até a próxima aula. Bom dia, tá? Obrigado, tchau. Bom Beleza. dia. Obrigado, Bom pessoal. dia, obrigada. Tchau, pessoal.